Bom dia, alunos! Espero que todos estejam muito bem. O assunto da nossa aula de hoje é sobre plateumintos. É o módulo 12, falou? Vamos lá. Plateumintos ou plateumintes são vermes. E o que seria um verme? Verme é um animal invertebrado desprovido de membros de locomoção. O plateuminto é o terceiro filo que nós estudamos. Então, os plateumintos são vermes de corpo achatado dorso-ventralmente. Se vocês olharem aqui a planária, ela parece uma folha, certo? Aqui, os animais, o macho está dobrado sobre o corpo. Por isso que não está aparecendo tão achatado dorso-ventralmente. É o primeiro grupo de animais a ser triblástico. Então, o triblástico aqui é uma novidade evolutiva. E, por ser triblásticos, lembrando, tem ectoderme, mesoderme, endoderme. Eles são triblásticos acelomados, então eles não possuem cavidade corpórea. Por esse motivo que os órgãos, que os sistemas estão entre as células do animal. Aqui também inaugura uma simetria bilateral. Então, o animal agora é cefalizado, tem cabeça, e por ter cabeça, a simetria é bilateral. O corpo é dividido em duas partes simetricamente opostas. Os vermes nem sempre são parasitas. A maioria deles é de vida livre. É o caso, por exemplo, aí da planária. A planária existe de água doce e de água salgada. Mas tem também outros que são parasitas. É o caso da tênia e o caso do esquistossoma. Por que estes são citados aqui? Porque são vermes que causam doenças numa população muito grande do nosso país. O sistema digestivo é incompleto na maioria. Por que a maioria? Porque uma tênia, por exemplo, ela não tem sistema digestivo. Mas sendo um animal, ela é heterótrofa. Então, como é que ela se alimenta? Se ela nem boca tem. Porque como ela é parasita intestinal, ela vai, sendo parasita, ela vai já absorver pelas paredes do corpo os nutrientes que a pessoa ou animal que ela está parasitando ingeriu. Então, quem está sendo parasitado digere e ela apenas absorve, por isso que é desprovido de sistema digestivo. Tudo bem? A digestão é extra e intracelular. Primeiro extra, depois entra. Primeiro na cavidade digestória, posteriormente termina dentro da célula. A respiração, eles não possuem sistema respiratório. Então, as trocas gasosas ocorrem por difusão no tegumento, na pele dela. Só que aqui tem uma coisa. Quando o animal é verme intestinal, ele não respira, ele fermenta. Lembrando que a respiração quebra a molécula de glicose em presença de oxigênio. E a fermentação quebra a molécula de glicose em ausência de oxigênio. Excreção. Como é que ela elimina os resíduos das células? Agora, pela primeira vez, então isso é uma novidade evolutiva, vai ter um local apropriado. É um conjunto de células chamadas de células flama ou protonefrídeos, que nós sabemos que agora elas podem existir porque o animal é triblástico e o sistema excretor vem aonde? Da mesoderme. Tudo bem? O sistema nervoso geralmente apresentam gânglios nervosos. Sistema nervoso ganglionar. Ainda não existe sistema respiratório, então é por difusão, e não existe sistema circulatório. Os produtos também atravessam o corpo do animal por difusão.
Aqui nós vemos planárias, que é a classe de turbelários. Essas planárias coloridas aqui são mais encontradas no ambiente marinho. Para nós falarmos na classe, então, dos turbelários, que são plateumintos de vida livre. Eu já falei que tem de água doce, marinho, em solo bastante úmido, você também pode encontrar um plateumento da classe turbelário. O mais conhecido é a planária. Então, ele é um verme achatado de vida livre, frequenta rios, lagos. Eles vivem embaixo de folhas, troncos e objetos submersos. A maior parte das espécies planárias é de água doce. Então, ela é necrófaga, ela se alimenta do que está morto, certo? O que é interessante. A boca do animal não fica na cabeça, a boca do animal fica no ventre. Aqui está a boca. Essa estrutura aqui é uma faringe. Ela é contrátil ou retrátil. Então, quando ela vai se alimentar, ela expõe. Quando ela termina de se alimentar, ela recolhe. Certo? E eles vão, então, como são necrófagos, se alimentar de restos de animais mortos. Nós vamos encontrar na cabeça do animal um par de ocelos. Quando se fala que é um olho primitivo, porque essa região é apenas fotossensível. Então, ela percebe a presença de luz, distinguindo, portanto, claridade da escuridão. Certo? Mas elas não enxergam formas nem distâncias. Por isso que não são olhos, e sim ocelos, olhos primitivos. Tudo bem? O orifício genital está aqui no final do corpo do animal. Aqui nós vemos que a região dorsal é pigmentada, aqui, apesar de estar descrito o olho, é o ocelo e aqui a cabeça. Essa estrutura aqui do lado é chamada de aurícula. Essa estrutura é uma estrutura quimiorreceptora, então por aqui ela percebe produtos químicos no ambiente. Dessa maneira ela encontra comida, ela encontra outra planária para se reproduzir. Como eu já disse, a boca está aqui, na região ventral. E o que temos que notar aqui? Que ela tem uma epiderme ciliada, esses cílios só são vistos no microscópio, que recobre toda a parte ventral dela. No sistema digestório, já disse que ela é enterozoário incompleto, só que aqui ocorreu uma melhora em relação ao sistema digestório incompleto dos quinidários. Lá era uma cavidade imensa. Aqui, na parte anterior do corpo, você está vendo o intestino ramificado. Depois, ele se bifurca em duas partes. O que temos que notar aqui? Que ele tem invaginações e evaginações. Qual a vantagem? Diminui a distância entre as células e o dentro do intestino. Então, facilita a troca. Então, nesse caso, ele vai, nessa estrutura vermelha, fazer a digestão extracelular, aqui dentro do intestino. Posteriormente, ela completa dentro de suas células a digestão intracelular. Aqui é o sistema excretor dela. Notem que ele acompanha todo o corpo do animal. Cada célula dessa está representada aqui. A célula flama, ela é uma célula que captura a excreção, então ela está representada por essas bolinhas. A água leva a excreção para dentro da célula flama. Dentro existem cílios que se movimentam, então ele vai encaminhar a urina, que é a água e excreção, para o canal excretor. Então ela vai eliminar urina pelo corpo todo. Ela não tem uma bexiga para armazenar a urina. Produziu, já vai ser eliminado. Célula flama também pode ser chamada de protonefrídeo.
E ela recebe o nome solenócito quando ela tem apenas um único cílio aqui para realizar a movimentação dos resíduos metabólicos. Aqui é o sistema nervoso ganglionar. Vejam, primeiro, o que são gânglios? Gânglios são reuniões de células nervosas. Então, vocês estão vendo que os gânglios na região anterior do corpo, eles são maiores do que os outros. Então, essa região, por possuir esses gânglios maiores, significa que aqui as células nervosas estão mais concentradas. Por esse motivo, que na região anterior do corpo, que é a região cefalizada, nós vamos encontrar os órgãos dos sentidos, os fotossensíveis, que seriam os océlos, e os quimiosensíveis, que seriam as aurículas, certo? Desse cordão nervoso, desses gânglios nervosos cerebróides, vão ir para o restante do corpo 2 cordões nervosos, ligando entre os dois lateralmente por todo o corpo do animal. Esse tipo de sistema nervoso é conhecido como sistema nervoso ganglionar escadiforme, por motivos óbvios, né? Eles parecem mesmo uma escada. Quanto à reprodução, ela tem um tipo de reprodução assexuada porque ela tem uma alta capacidade de regeneração. Então aqui nós vemos uma planária. Se ela for fragmentada, pode ser 2, 3 vezes no sentido horizontal ou no sentido vertical, ela é capaz de se regenerar e formar outra planária. Então esta daqui vai formar a parte posterior e essa daqui vai formar a parte anterior. Como aumentou o número de indivíduos, reprodução. Como não envolveu gametas, reprodução assexuada, chamada de regeneração. No caso da reprodução sexuada, a grande maioria dos turbelários, eles são hermafroditas, portanto monóicos. Então, eles vão apresentar testículos e ovários ao longo do corpo. Só que eles não realizam autofecundação. Então, o que eles vão fazer? Fecundação cruzada. Apesar das duas possuírem os 2 tipos de sistemas genitais, fecundação cruzada significa que elas vão trocar gametas entre si, certo? Então, nos orifícios genitais, eles vão fazer trocas de espermatozoides. Neste momento, os óvulos de cada uma das planárias são fertilizados pelos espermatozoides da parceira. Qual a grande vantagem? Acontece o quê? Uma maior variabilidade genética do que se tivesse apenas autofecundação. Quando elas se separam, elas vão produzir os ovos e que vão ser colocados por elas em casulos, certo? Então, o casulo nada mais é que uma cápsula contendo ovos de onde vão se originar os filhos, as novas planárias. Elas não passam por forma larval, portanto, o desenvolvimento é direto. No módulo 13, nós vamos falar sobre plateumintos parasitas. A primeira, tenese. Aqui vocês estão vendo uma tênia. A tênia é um plateuminto da classe Cestódeos ou Cestoda. Então, essa classe são parasitas. Os cestódeos são parasitas. E aqui, então, nós encontramos tênias, que popularmente são conhecidas como solitárias. Elas causam uma doença conhecida como tenese. 2 espécies podem atacar o homem, tênia solium e tênia saginata. Solium, o porco hospedeiro intermediário. Saginata, nata lembra leite, leite lembra vaca.
tem o boi como hospedeiro intermediário. Hoje em dia têm aparecido outros tipos de tênias relacionados ao consumo de carne de peixe crua. Antigamente isso não tinha no nosso país, mas a partir do momento que as pessoas começaram a consumir carne crua de peixe em comida japonesa, por exemplo, muitos desses peixes também vão estar contaminados com outras espécies de tênias. Por isso que tem aparecido outras além dessas duas que já existiam no nosso país. Uma tênia, ela tem uma cabeça, essa cabeça é chamada de escórex. Logo em seguida ela tem um colo, e nesse colo ele vai sofrer estrobilização, então ele vai partindo. Cada parte, então veja aqui, a cabeça é bem pequena, cada parte no início vai formar um proglote imaturo. Um proglote imaturo significa que dentro daquele proglote ainda não tem aparelho genital. Quando se distancia do corpo, ele vai formar dentro de cada um sistema genital masculino e um sistema genital feminino. Então aqui é o feminino, em rosa, representado em azul o masculino. Então veja que tem duas saídas aqui de gametas, o espermatozoide e o óvulo. Quando eles estão assim, com o sistema genital, eles são chamados de proglotes maduros. Uma tênia faz autofecundação, então ela dobra o corpo e um proglote fecunda o outro. Após a fecundação, os proglotes ficam grávidos, cheios de ovos. E aí eles começam a ser eliminados junto com as fezes, cheinhos de ovos, certo? A tenise, ela pode ser causada por dois tipos de tênias, já falei que tem mais, a tênia solium, que é a do porco, e a tênia ceginata, que é a do boi. Como é que ocorre a transmissão de tenise? É quando você ingere carne crua ou mal passada, nos dois casos. Os órgãos afetados, intestino delgado, certo? Agora, por que saneamento básico? Vocês vão ver que no ciclo, se tivesse saneamento básico, uma pessoa não iria eliminar os ovos da tênia, consequentemente, os animais são hospedeiros intermediários, não iriam se alimentar desses ovos e dessa maneira eles não seriam transmissores da doença. Nós temos que cozinhar bem a carne antes de ingerir para não corrermos o risco de adquirirmos tenise. Agora, tem um caso que se chama cisticercose. Nesse caso, só a tênia solium é que vai causar. Preste bem atenção. A cisticercose é causada por tênia solium. A tenise também, só que tem uma coisa. Quando você adquire cisticercose, você vai ingerir ovos de tênia solium que estará em verduras e água que estejam contaminadas. Aqui na tenise você ingeriu carne crua. Aqui que estava com o quê? Com os cisticercos, que são as larvas. Aqui você ingeriu ovos de tênia. O animal causador das doenças é o mesmo, mas como ele se aloja no nosso organismo é diferente. Quando temos cisticercose, nós somos os hospedeiros intermediários, nós vamos ter a larva. Quando nós ingerimos carne crua, nós já vamos ingerir a larva, então nós vamos ter o animal adulto. Então aí nós vamos ser hospedeiros definitivos. A tenise é mais fácil de ser tratada. Você toma um vermífugo, você elimina a tênia. Aqui, os cisticercos, as larvas vão se desenvolver no cérebro, no olho, nos músculos.
Então veja bem, essa doença aqui é muito mais perigosa, porque não vai ter como você se livrar disso daqui. Como é que nós temos a profilaxia? Saneamento básico, se não tivesse eliminação de fezes contaminadas e elas fossem distribuídas sem tratamento, não teria caso. E também esterilizar bem os alimentos. Tomar cuidado com a água. Então, vejam aqui. O homem está contaminado. Se ele está eliminando nas fezes, ele está eliminando proglótis com ovos. São os pedacinhos da tênia que estão sendo eliminados. Aqui vocês estão vendo que não ocorreu saneamento básico. Então, o que aconteceu? O porco ingeriu os proglótis. Eles estavam com ovos, os ovos vão se abrir no intestino do porco. Vai sair uma larva que é chamada de oncosfera. Essa larva ela vai perfurar a parede intestinal, cai na corrente sanguínea e fixa na musculatura do porco. Então aqui é a carne do porco, a musculatura. Quando ela está dentro da musculatura, a larva se chama cisticerco. Ele tem aqui o escóricos da cabeça e parte do pescoço que vai estrobilizar. Então o homem está comendo carne contaminada. Ele vai ter a tênia adulta, então ele vai ser o quê? O hospedeiro definitivo. O mesmo pode acontecer se ele ingerir a carne de vaca que esteja contaminada. Isso daqui é uma fotografia de um intestino que a pessoa está contaminada com tênia. Vejam que ela está aderida às vilosidades intestinais, a pessoa digere e ela vai absorver os nutrientes. Isso daí, então, é uma imagem verdadeira. O escóricos das tênias. Então, a diferença das tênias. Tênia sólida é chamada de tênia coroada, porque ela tem esses ganchos aqui. E isso daqui são ventosas. Qual a vantagem de um animal que é parasita ter ganchos e ventosas? Para aderir à parede do local que ele está contaminando. Então, a pessoa vai eliminando proglótis. Por que ela não elimina a cabeça da tênia? Porque ela está aderida somente com o uso de medicamentos e que vai ser possível essa eliminação. A tênia saginata, vejam, só tem as ventosas, não possui os ganchos. Esse é um escóricos de tênia saginata, esse é um escóricos de tênia sólida. Outra doença que ataca muito no nosso país é uma doença que é provocada por um platelminto da classe Trematoda ou Trematodos. O representante aqui nosso é o Schistosoma monzoni. Então vocês estão vendo aqui um casal. O escuro aqui é o macho e a rosada aqui é a fêmea. Vejam que eles têm um grande dimorfismo sexual. O macho é bem diferente da fêmea. O macho vai ter o corpo com uma dobra, e essa dobra é chamado canal ginecófilo, onde ali ele tem os órgãos reprodutores e ele vai alojar a fêmea, certo? Ele guarda a fêmea aqui dentro. Então, nós encontramos no Schistosoma monzoni um grande dimorfismo sexual. Eles têm, em média, 1 centímetro de comprimento. Como tem macho e tem fêmea, eles são o quê? Dioicos, com grande dimorfismo sexual. Os testículos do macho desembocam no canal ginecófilo, é a dobra do corpo, onde a fêmea se aloja na hora da cópula, quando eles vão trocar gametas. Esses animais são hematófagos. Eles se alimentam de sangue e eles parasitam os vasos do intestino, do fígado e do mesentério e vai causar obstrução. Então, eles vão ficar nos vasos sanguíneos do intestino, não é dentro do intestino.
Preste bem atenção nisso. Eu vou logo explicar por causa de quê. Eles também estão nos vasos sanguíneos do fígado, o mesentério, que é uma espécie de um véu que recobre o intestino e que está ali recolhendo os alimentos advindos ali da digestão. Então veja lá. Causador, como eu disse, esquistossoma manzoni. A transmissão. Neste caso aqui, depois eu volto lá. A pessoa está contaminada, então ela vai eliminar ovos com esquistossoma. Esses ovos são bem típicos, eles têm aqui uma espécie de um espinho que vocês vão ver por quê. Desses ovos, quando eles caem na água, o homem vai defecar, uma chuva, algo vai levar, ou mesmo num banheiro que não tem ali só a coleta das fezes, mas não o tratamento do esgoto, vai chegar esses ovos na água. Estando na água, os ovos se abrem e vai dar origem a uma larva chamada de miracídio. O miracídio é uma larva ciliada que ela nada e penetra num caramujo. O caramujo é do gênero Bionfalaria, que é um caramujo de água doce. Ele é o hospedeiro intermediário porque dentro dele vai ter o quê? A larva do verme. Dentro do caramujo, o miracídio, que é a larva, se reproduz de forma assexuada e libera uma outra larva que é chamada de larva cercária. Notem que aqui, na larva cercária, existe locais em que tem enzimas. Essas enzimas vão furar a pele de um homem e vão entrar pela pele do homem que vai ser contaminada, certo? Ou na pele ou na mucosa, se ele estiver ingerindo água que esteja contaminada. Então vejam lá. Transmissão através da penetração pela pele é uma penetração ativa, não é o caramujo quem coloca dentro do nosso corpo, e sim a larva que usando enzimas penetra no nosso corpo ou na mucosa. Que larva? A larva cercária, em lagos ou represas contaminadas. Eu quero aqui fazer uma observação. Se a larva está em lagos, represas e rios, qual é o meio mais comum de contaminação, aonde a probabilidade é maior de haver contaminação? No lago, na represa ou no rio? É num lago ou numa represa. Por quê? Porque a água ali está parada. Com a movimentação do rio, a correnteza não acumula uma concentração grande de larvas. Então, se perguntassem num vestibular para vocês qual é o meio maior de contaminação, é a água represada parada ao invés de água corrente. Outra coisa, como a penetração é ativa, que usa enzimas, que momento que seria a maior incidência de contaminação? Nas primeiras horas do dia, nas horas mais quentes do dia ou ao entardecer? Nas horas mais quentes do dia. O sol iria aquecer a água que iria ativar as enzimas, facilitando o trabalho enzimático, porque a penetração é ativa, a própria larva fura e penetra. Onde essas larvas vão? Elas vão na pele e da pele elas vão para veias do fígado, intestino e mesentério. Aqui eles se transformam em adultos. Certo? Uma observação. Se perguntasse para vocês qual é a única fase em que ela é encontrada no intestino? Só o ovo, porque a larva entra na pele, da pele vai para as veias.
Nas veias, ele se transforma em adulto. E como é que a fêmea vai botar o ovo? Vocês se lembram que eu disse que o ovo tem uma característica de um espinho? Conforme vai ficando com uma quantidade grande de ovos, a pressão vai fazendo com que esses ovos acabem chegando no intestino e atravessando a parede do intestino. Aqueles espinhos também dos ovos vão provocando perfurações nos órgãos e vai ter o quê?